Muito antes de ser chamado o rei que dominou nações, Nabucodonosor foi apenas um jovem príncipe que caminhava pelos corredores silenciosos do palácio babilônico, observando seu pai, Nabopolassar, reconstruir um império que havia sido fragmentado pelo tempo. Ele cresceu entre conselheiros, generais, estudiosos e sacerdotes que o tratavam não apenas como herdeiro, mas como o futuro responsável por carregar o peso da Babilônia sobre os ombros. A Babilônia, naquela época, ainda não era a glória que o mundo conheceu depois. Era um reino forte, sim, mas cansado de guerras e cercado por inimigos que esperavam qualquer fraqueza para atacar. Nabucodonosor, desde muito cedo, entendeu que seu destino não seria o de um rei comum. Ele sabia que teria de enfrentar batalhas que testariam não só suas estratégias, mas sua fé na própria capacidade. Aos poucos, o jovem príncipe foi moldando sua mente e seu espírito no calor das campanhas militares de seu pai. Quando ainda era muito novo, marchou pela primeira vez para o campo de batalha e viu aquilo que nenhum príncipe desejaria ver. Montes de cinzas, cidades arrasadas, soldados derrotados e povos inteiros lutando por liberdade. A guerra o marcou profundamente, mas não o tornou cruel. Tornou-o determinado. Quando Nabopolassar morreu, a Babilônia não apenas precisava de um rei, mas de um líder que pudesse enfrentar o Egito, a Assíria remanescente e cada povo que ameaçava suas fronteiras. E foi aí que Nabucodonosor assumiu o trono com uma convicção férrea. Ele sabia que para que a Babilônia brilhasse novamente, ele teria de se tornar um conquistador, mas também um construtor. E assim começou sua jornada. Com inteligência estratégica, domínio militar e uma postura imponente capaz de fazer qualquer adversário hesitar antes de enfrentá-lo, ele derrotou o Egito na famosa Batalha de Carquemis, consolidando o nome de sua dinastia. Essa vitória o colocou na história antes mesmo de consolidar seu reinado. E enquanto fortalecia exércitos, renovava alianças e projetava grandes reformas, um pensamento crescia dentro dele: transformar a Babilônia na cidade mais gloriosa da Terra. Uma cidade tão grandiosa que futuras gerações duvidariam que ela tivesse sido construída pelas mãos humanas. Nabucodonosor estava apenas começando. Seus olhos já miravam Jerusalém e seu coração carregava a certeza de que nada o impediria de cumprir o destino que ele acreditava ser irrevogável. Depois de conquistar territórios ao redor da Babilônia, Nabucodonosor voltou sua atenção para uma cidade que há muito causava turbulência na região: Jerusalém. Os reis de Judá pagavam tributos à Babilônia, mas frequentemente se rebelavam, acreditando que alianças com o Egito os protegeriam da fúria do rei babilônico. Essa ousadia despertava em Nabucodonosor não apenas ira, mas a convicção de que era preciso cortar pela raiz qualquer ameaça à estabilidade do império. A primeira campanha contra Jerusalém não foi movida por ódio, mas por estratégia. Nabucodonosor acreditava que se Jerusalém fosse colocada sob controle, o Oriente Médio seria estabilizado. Porém, o povo continuou se rebelando e isso levou o rei a tomar uma decisão definitiva: derrubar a cidade e levar seus habitantes como cativos. O cerco final de Jerusalém durou meses. Os céus pareciam pesar sobre os muros da cidade. Do lado de dentro, fome e desespero. Do lado de fora, disciplina e determinação. Quando as muralhas finalmente ruíram, Nabucodonosor ordenou que o Templo de Salomão fosse incendiado. Um símbolo que abalaria não apenas a cidade, mas o espírito do povo judeu. Mas o rei não era apenas destruição, ele era estratégia. Ao levar consigo os sábios, artesãos, escribas e líderes de Judá, ele não pretendia humilhar um povo, mas transformar o conhecimento deles em força para a Babilônia. Entre eles estava um jovem que marcaria a história: Daniel. Embora Nabucodonosor visse Jerusalém como um obstáculo, Daniel via o rei babilônico como parte de um propósito maior. E foi nesse choque de visões que algo extraordinário começou a nascer entre eles: respeito, revelação e confrontos que marcariam profundamente o reinado do monarca. De volta à Babilônia, o rei observava suas conquistas e colocava em prática o maior projeto de sua vida: transformar a cidade em um farol de poder, beleza e sabedoria. Cada pedra levantada, cada palácio construído e cada portão erguido anunciavam ao mundo que um novo capítulo da história humana estava sendo escrito. Mas ele ainda não sabia que dentro de seu próprio império estava surgindo um desafio invisível. Um desafio que não viria de outra nação, mas do próprio Deus que ele ainda não reconhecia. A Babilônia era agora o centro do mundo. Templos colossais, zigurates que rasgavam o céu e muralhas tão amplas que carruagens podiam correr lado a lado em seu topo. Contudo, a grandeza exterior não refletia o que crescia dentro do coração de Nabucodonosor. Certa noite, o rei teve um sonho que o deixou perturbado. Uma enorme estátua, dividida em metais diferentes, representava reinos que surgiriam após o seu. Nenhum sábio da Babilônia conseguiu interpretar o mistério, até que Daniel foi chamado.
E com humildade diante do Deus que servia, ele revelou ao rei o significado. O império de Nabucodonosor era grandioso, mas não eterno. Reinos viriam depois dele, cada um menor ou maior, mas todos sob o controle de uma força que estava além da vontade humana. Essa revelação balançou Nabucodonosor, mas também bateu contra seu orgulho. Ele decidiu erguer uma grande estátua de ouro, símbolo de sua crença de que seu reino duraria para sempre, e determinou que todos se curvassem diante dela. Foi então que 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, recusaram adorar a estátua. Nabucodonosor, inflamado pela ira e pela sensação de poder absoluto, ordenou que eles fossem lançados numa fornalha aquecida várias vezes acima do normal. Nenhum rei duvidaria de que eles seriam consumidos pelo fogo, mas o impossível aconteceu. Eles caminharam no meio das chamas ilesos, e o rei viu uma quarta figura entre eles, alguém cuja presença transcendia toda a compreensão humana. A fornalha não destruiu, revelou. Nabucodonosor, chocado, proclamou que o Deus daqueles jovens era diferente de tudo que ele havia conhecido. Mas embora seu coração tivesse sido tocado, o orgulho ainda vivia nele. E esse orgulho, silencioso e sorrateiro, preparava o terreno para a queda mais impactante da história de um rei. O tempo da humilhação estava próximo, e o rei ainda não fazia ideia. Certo dia, enquanto caminhava pelo terraço do palácio, contemplando a cidade que havia transformado, Nabucodonosor pronunciou palavras que selariam seu destino. Não é esta a Babilônia que eu edifiquei com meu poder para a glória da minha majestade? Essas palavras ecoaram nos céus como um desafio. E antes que elas se apagassem, o juízo caiu. A mente do rei se quebrou. O homem que comandava exércitos agora vagava pelos campos como um ser sem consciência. Suas roupas rasgaram, sua barba cresceu, sua mente parecia distante. O rei poderoso se tornou um símbolo vivo da fragilidade humana. Durante esse período, ninguém ousou removê-lo do trono. Era como se toda a Babilônia estivesse aguardando algo. Um retorno, uma virada, uma intervenção divina. E ela veio. Quando os anos de humilhação chegaram ao fim, Nabucodonosor levantou os olhos para o céu. Não como o rei que era, mas como um homem que finalmente reconhecia que o poder não vem apenas da força, mas de uma autoridade maior que governa acima dos reis. Sua sanidade voltou, sua honra voltou. Seu trono voltou, mas seu coração, esse voltou transformado. Nabucodonosor se tornou o rei que reconheceu que sua grandeza era emprestada, não conquistada apenas por suas mãos. E assim terminou sua vida não como tirano, mas como alguém que encontrou entendimento. Seu legado ficou gravado na história. O conquistador que dominou nações, o construtor que levantou maravilhas, o monarca que caiu no orgulho e se levantou na humildade. A história de Nabucodonosor não é apenas sobre poder, é sobre propósito. Sobre o momento em que um rei descobriu que a verdadeira força não está em erguer impérios, mas em reconhecer quem ergue os reis.